Então, nuvens e cosmologia também, de umidade carrega as grossas nuvens, e espargem as nuvens com a sua luz, conexão de luz e nuvens. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena. Tá vendo? Conselho, ordem, isso é o que? As leis da física, que o próprio Deus criou. Sobre a superfície do mundo na Terra, Jó 37, 11, e também no versículo 12. Ou quem encerrou o mar com portas, ou seja, o mar ele tem um limite. Quando este rompeu e saiu da madre, eu estava conversando antes da live começar com Samuel. Samuel, ele originou um conceito, ele trouxe isso aqui. Falei, Samuel, você tem base bíblica. Além de fazer já conexão com tudo, isso é algo até auto-evidente, mas tem algo que é interessante. Samuel sempre fala que aqui é um útero, é como nós estivéssemos dentro de um útero literal, um útero cósmico, né? E até dentro do conceito de pré-existência, que esse mundo aqui é um útero, né? Alguns, eles nascerão, é o segundo nascimento, né, para a glória eterna, e outros serão abortados, né? E tá aí o versículo, Jó 38, 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Ou seja, madre aqui é o contexto onde o mar está, que é este mundo, através até os confins da Terra, que é a Antártida, e houve um evento, provavelmente, inversão magnética relacionada ao dilúvio de Noé, que mexeu com todas as questões e que fez o mar romper os seus limites, por todas as questões caóticas, derramamento aqui de plasma, água fervente, terremotos e tantas outras coisas que aconteceram no dilúvio, que evidentemente mudou-se, alterou bastante o nível do mar e o seu posicionamento. Lembrando que a água ela sempre vai se moldar ao recipiente. Então, quando eu pus as nuvens por sua vestidura, ou seja, aquela conexão do ciclo da água, dos vapores, né? A água evapora dos oceanos, formam a questão de nuvens, que eu falei que não é só uma questão de vapor, né? Tem a questão aí do hidrogênio, tem uma questão elétrica, de ar eletrificado, e que volta de novo a chover na Terra. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, e aqui uma conexão entre a escuridão como limite, porque nós sabemos que o Sol ele chega até alguma latitude ao sul, principalmente no inverno, a Antártida fica toda escura por 6 meses. Então essa é a questão da escuridão por faixa, ou seja, um limite. Quando eu lhe tracei limites, o próprio texto fala isso, ele pôs portas e ferrolhos, ou seja, nós estamos dentro de um ambiente fechado. Assim como uma mulher, quando ela gesta uma criança, é um ambiente fechado. E disse, até aqui virás e não mais adiante, e até aqui se parará o orgulho das tuas ondas? Ou essa questão, pessoal, do dilúvio e da inversão magnética, se a gente for comparar, esse mar que se excede o seu limite, é como se fosse uma mulher numa gestação. Imagina uma mulher gestando gêmeos, um é trigo, o outro é joio, ela começa a perder líquido. É exatamente isso aqui, tá? Se a gente for fazer uma analogia. E disse, até aqui virás e não mais adiante, até que se parará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias, desde ordem, deste, né, ordem, a madrugada? Ou mostrastes à alva o seu lugar? Qual que é o lugar da alva? Aqui está falando de crepúsculo e de alvorada, do entardecer e do sol nascente, para que pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Exatamente, os gigantes caíram através do dilúvio, e se transformasse como o barro sobre o selo, ou sobre o sinete, né? E se pusessem como vestidos, ou seja, aqui está falando do plano terrestre. E quando você pega o sinete, que você usava para selar ali o barro, ou cartas, você vê que aquele carimbo, aquele selo, sempre colocado não em cima de uma esfera, mas sim de algo plano, para fazer um selo, para selar uma mensagem. E nós somos os malaquinhos mensageiros, que fomos temporariamente selados aqui para um teste.